Oi, meus irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Fabiano Ferreira e eu estou fazendo esse vídeo para poder apresentar algumas obras que nós estamos usando no nosso estudo de Isaías. O livro de Isaías, conforme nós temos visto, deu para vocês perceberem no início do vídeo anterior, da nossa aula de hoje, do dia 7 de junho de 2015, que ele tem algumas complexidades e alguns pontos que precisam ser analisados de um modo bem detalhado, bem profundo, à luz do conhecimento do contexto histórico e da própria macroestrutura do livro e também do diálogo que o livro faz consigo mesmo e com os outros livros da Escritura. Então, é assim que nós estamos desenvolvendo estes estudos. E alguns pontos importantes são vistos nesse estudo que devem ter um desdobramento na nossa visão de mundo, na nossa visão de futuro e de acordo com a escatologia do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele tem uma escatologia que é digna de nota, é digna de crédito e a gente precisa observar exatamente o que o profeta diz. Então eu tenho alguns livros para sugerir para vocês nos seus estudos de Isaías. O primeiro deles é a obra do John Oswalt. A obra de John Oswalt é uma obra fantástica, é uma obra que aborda em 2 volumes, ela foi publicada pela editora Cultura Cristã. Deixa eu achar o outro volume aqui, aqui está. Então ela tem um volume 1 que vai do capítulo 1 ao capítulo 39, é um comentário. John Oswalt é um comentarista conservador, reformado, então é um homem que vale a pena você estudar Isaías seguindo as observações e notas e análises que foram feitas ao longo de muitos anos para poder produzir o volume 1, que vai do capítulo 1 ao 39, e agora na segunda parte dos nossos estudos, o volume 2, que cobre do capítulo 40 ao 66. Observem bem que é um livro extenso, esse segundo tem 832 páginas, e o primeiro está pertinho aqui, tem um pouco mais, 848 páginas, foram divididos em 2 volumes para ficar uma coisa conveniente, senão ficaria um volume dessa grossura aqui. Aí você imagina um livro dessa grossura aqui, só os indianos é que gostam daqueles livros grossos, muito grossos. Então, do ponto de vista da análise, um comentário exegético, um comentário que vai fazer jus ao texto original, que vai abordar o texto de uma perspectiva histórica, exegética, para isso o John Oswalt, principalmente porque está em português, serve para você como algo que é imprescindível nos seus estudos de Isaías. Agora, se você quiser fazer uma abordagem expositiva de Isaías, ou seja, pregar Isaías, pregar o livro de Isaías, então eu aconselho que você leia a obra Isaías, Deus Salva os Pecadores, do Raymond C. Ortlund Jr. Este livro, que é publicado pela CPAD, é um livro também de um autor muito bom. Esse livro faz parte da série Preaching the Word, Pregando a Palavra. É a série original que nós temos em inglês, Isaiah, da série Isaías, da série Preaching the Word. Então essa série Pregando a Palavras é um subsídio enorme para os pregadores e está em português. Então você deve usar esse livro, eu aconselho você ter. Isaías, Deus Salva os Pecadores. Então, esse é um bom livro. Bem, agora no que tange ao diálogo de Isaías com outros textos do Novo Testamento, eu aconselho que você leia a obra Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Esta obra foi publicada pela editora Vida Nova, traduzida, e tem como organizadores o Gregory Bill e o D.A. Carson, Donald Carson. São 2 eruditos extraordinários, e esta obra tem a contribuição de vários eruditos, homens cultos, homens de Deus, que têm um conhecimento profundo das Escrituras e desenvolvem um tema que é extremamente complicado, difícil em alguns pontos, que é o modo como os autores do Novo Testamento utilizam
o Antigo Testamento? Qual é a hermenêutica deles? Qual é o background? Você vai aprender os conceitos de conhecimento, visão periférica, cognitiva dos autores bíblicos. Isso é algo extraordinário que o Gregory Bill desenvolve. Então, aplicados, você vai ter essa obra gigantesca aqui, com quantas páginas? Deixe-me ver quantas páginas ela saiu em português. 1415 páginas, tá? Esse livro é excelente, Gregory Bill, tá? Então, eu acho que você deve ter essa obra, Comentário de Usos do Antigo Testamento no Novo Testamento. Todas as passagens do Antigo Testamento que ocorrem no Novo Testamento são analisadas, tanto no contexto do uso do Novo Testamento, como no contexto do uso dela no Antigo Testamento. E como é que os autores do Novo Testamento usam essas passagens. Então, essa obra é topo de linha nessa área. Também, no que diz respeito à análise exegética, temos do capítulo 40 ao 55, nós temos 3 volumes que saíram, eu só trouxe um aqui, da série A Critical and Exegetical Commentary, comentário crítico e exegético de Isaías. Aí você tem John Goldingay e David Payne, esses dois aqui lançaram a série International Critical Commentary, comentário crítico internacional, Isaías, capítulo 40 ao 55 e 56 a 66. Esses autores, o John Goldingay, escreveu esses livros que valem a pena ser analisados. Por quê? Os detalhes exegéticos, eles cobrem praticamente tudo que o Oswald cobre, só que com um pouco mais de detalhes a questão da tessitura textual, o modo como o texto foi escrito originalmente, e ele salta, né, faz esses textos saltarem assim a flor da pele para que você veja a estrutura profunda dos textos e então tenha uma noção de como esse livro é rico. Você vê como é que Isaías está dando aí a tese de doutorado para todo mundo. Ele não é fácil não, está inspirando muita gente. Tá? E existem algumas versões que eu também aconselho você, dentre elas a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito boa, tá? Que você precisa e deve ter, a Bíblia de Jerusalém. Tá? A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia importante para você ter, para fazer uma leitura paralela. E a tradução ecumênica da Bíblia, tá? É uma tradução muito boa, que inclusive segue a ordem até dos textos no cânon hebraico, tá? Apesar de ter também alguns livros aqui apócrifos, porém, no que tange ao uso dos textos que nós, protestantes, por assim dizer, utilizamos, esta versão é muito boa. É uma tradução que foi feita do francês para o português. Mas é uma tradução excelente, porque os autores procuraram realmente espelhar o que o francês diz e fizeram uma tradução muito boa da Bíblia, com eruditos de diversos ramos da cristandade, católicos e protestantes, mas fazem um trabalho que são pessoas que conhecem profundamente os textos bíblicos nas suas línguas originais. Bem, no que diz respeito a uma conceituação, aos conceitos teológicos que estão aflorando aí nos nossos estudos, nós temos um dos temas que tem me chamado muito a atenção, que é o tema do paraíso. Tá? Então, eu recomendo que você leia esses estudos em antropologia bíblica do Dr. Heber Carlos de Campos. O volume 1 fala sobre o paraíso criado. Então, o Habitat Humano é um dos livros importantes para você conhecer a questão do paraíso, na sua sequência, ou seja, o paraíso criado. Depois o Heber escreveu O Paraíso Perdido, o Habitat Humano, o Paraíso Perdido, o segundo volume. Depois o terceiro volume, O Paraíso Ausente. Observe que a intenção dele era escrever apenas 3 volumes. Mas nas suas pesquisas, os textos que ele foi analisando, ele analisa vários textos bíblicos que falam sobre a questão do paraíso, tá? Tanto na perspectiva do paraíso criado como o paraíso perdido, e depois o paraíso ausente.
né, que seria o último volume, na realidade é um desdobramento do primeiro, do segundo, principalmente nesse período em que o paraíso está ausente de nós e nós ausentes do paraíso. Tá? Aí então, eu aconselho esses 2 volumes e esses 3 volumes e também o último volume, aliás, o penúltimo volume, que é a nova série de fechamento dessa série, que é o Paraíso Restaurado, parte 1. Aqui ele fala sobre o paraíso restaurado. Todo este livro aqui é simplesmente uma análise do capítulo 21 de Apocalipse. Olha aí, que coisa linda. Eber faz uma análise, olha, é contundente, é uma análise que vai, né, trazer assim uma ideia muito genial dessa questão do novo céu e da nova terra, e que ele desenvolve de um modo muito interessante. Que nós falamos muito sobre ir para o céu, ir para o céu, ir para o céu, e como se a vida futura se resumisse numa monotonicidade, né, em algo tão monótono que muitas pessoas ficam assim meio preocupadas, né, com o que será a vida futura. Isso por conta de quê? Por conta de uma falta de análise acurada e bem detalhada do que vem a ser, né, aquilo que Isaías vê e que outros profetas vê, e que Pedro vê, que Paulo vê e fala acerca disso, e também o que Apocalipse nos fala sobre os novos céus, e viu um novo céu e uma nova terra. Então, essa nova terra não se fala muito dela, mas aí você, estudando esses livros, você vai ver umas coisas extraordinárias. E é nesse viés que foi escrito um artigo que foi publicado na revista Journal for Christian Theological Research, é um jornal para pesquisa teológica cristã, tá? E no ano de 2006, o J. Richard Middleton esboçou aqui, tá, um artigo cujo título é A New Heaven and a New Earth, um novo céu e uma nova terra. The Case for the Holistic Reading of the Biblical Story of Redemption. É um argumento a favor de uma leitura holística, comprehensive, ou seja, é uma leitura abrangente e profunda da história bíblica da redenção. O J. Richard Middleton, que é professor do Roberts Wesleyan College, né, da faculdade wesleyana Roberts, ele, nesse artigo, ele lança as primeiras sementes, deve ter em torno de 24 a 25 páginas aqui, ele lança as sementes do que futuramente, no ano de 2014, ano passado, foi lançado esse livro aqui. Então ele lança o livro A New Heaven and a New Earth, tá? Um novo céu e uma nova terra, fazendo uma análise bem profunda dessa questão do novo céu e da nova terra. Reclaiming Biblical Eschatology, tá? Reclaiming Biblical Eschatology, reivindicando uma escatologia bíblica, tá? O J. Richard Middleton. Então esse livro eu recomendo, eu estou começando a ler, mas eu já tenho mais ou menos uma noção das ideias que ele vai desenvolver aqui, só que ele apresenta alguns pontos muito, mas muito interessantes, que devem ser considerados para uma escatologia mais ampla, tanto considerando a escatologia dos profetas do Antigo Testamento, que falam sobre essa questão, principalmente Isaías, e os profetas do Novo Testamento, né, como Paulo, Pedro, como o Senhor Jesus, e também como João vê no clímax da revelação, Apocalipse. Então esse livro é extraordinário. Esse autor é um autor de uma persuasão reformada e traz um estudo brilhante dessas questões. Tá? Obviamente essas questões elas são desenvolvidas de um modo muito interessante também na teologia sistemática, na dogmática reformada, Reformed Dogmatics, tá? Do Herman Bavinck. O Herman Bavinck é um dos autores de dogmática, de teologia sistemática, mais conceituados dentro da esfera reformada. Ele é da escola holandesa, ele é um teólogo holandês,
né, que teve a sua formação em Campen e aproveitou tudo quanto Campen, na época da sua transição, né, que culminou no liberalismo, ele consegue sobreviver dentro daquela esfera ali e aprendeu muito da visão do que os liberais, do que os não consideram a Escritura como a palavra de Deus na sua totalidade. Então ele interage muito bem, tanto com liberais, tanto com teólogos não conservadores e também com cientistas, com pessoas que não sabem fazer diálogo entre ciência e teologia, e ele mostra isso de um modo brilhante nesse livro, na Dogmática Reformada, que foi traduzido para o português em 2012, foi lançado. Tá? Então, pela editora Cultura Cristã, você já tem os 4 volumes em português. Nesse livro, nós temos o volume de número 2, que fala Deus e a Criação. Fala sobre a doutrina da criação de um modo muito, mas muito abrangente. Tá? E o interessante é que o último volume, o volume 4, ele fala sobre a doutrina do Espírito Santo, the Holy Spirit, Church and the New Creation. Tá? Então, o Espírito Santo, a Igreja e a nova criação. Então, Herman Bavinck vai a temas, desenvolve esse tema de um novo céu e uma nova terra de um modo muito profundo, com dados aqui surpreendentes acerca do que a Escritura ensina e que passam despercebidos por muita gente, né? E alguém muito cuidadoso que escreve esse livro e vale a pena você analisar. Então, A New Heaven and a New Earth, um novo céu e uma nova terra, que também é desenvolvido de um modo paralelo, né, no God Dwells Among Us, Deus habita entre nós, tá? Do Gregory Bill e Mitchell Kim. Esse livrinho é um desdobramento e uma síntese do livro The Temple and the Mission and the Church Mission, o Templo e a Missão da Igreja. Então é uma síntese que o pastor Mitchell Kim fez uma pregação, tá, acerca desses temas que estão dentro do primeiro livro do Gregory Bill, que vai ser publicado pela editora Vida Nova, fique atento, o Templo e a Missão da Igreja. E aí então ele aborda essa questão aqui, Expanding Eden to the Ends of the Earth, expandindo o Éden até os fins da Terra, que mostra que a nova Terra será de fato um grande Éden, que não será apenas confinado a uma partezinha da Terra, como no início, mas abrangerá toda a Terra. Então essa é uma tese muito bem desenvolvida nesse livro aqui do Gregory Bill e Mitchell Kim. Ok? Então essas são recomendações que eu faço. Tá? Existe também, sobre esse mesmo tema do novo céu e da nova terra, From Creation to New Creation. Então, da criação à nova criação. Esse new aqui está bem destacado, né, dentro aqui na capa desse livro, você vai observar algo muito interessante. Tá? É uma teologia bíblica e exegese, que são ensaios aqui feitos em honra do Gregory Bill. Então fala sobre esse grande tema do novo céu e da nova terra. Bem, de recomendação, nós ficamos com esses livros aqui. Agora, para fechar a nossa recomendação, num diálogo entre ciência e religião, eu descobri 3 obras maravilhosas do Alexei Nesteruk. É um russo que é físico teórico e que escreve fazendo um diálogo da teologia patrística dos pais gregos, tá, com a teologia da igreja oriental, da igreja ortodoxa oriental. Ele faz um diálogo entre a ciência e a religião de um modo extraordinário, a ciência e a teologia. Então, o primeiro livro dele é uma trilogia, é Light from the East, Luzes do Oriente, que ele faz esse diálogo entre a teologia patrística dos pais gregos e da igreja ortodoxa russa, da igreja ortodoxa oriental, e a ciência. E o subtítulo é Theology, Science and the Eastern Orthodox Tradition. Então, teologia, ciência e a tradição ortodoxa oriental. É o primeiro livro onde ele lança as sementes do seu pensamento. O segundo, ele aborda o The Universe as Communion, o universo como comunhão, e então ele
vai em direção a uma síntese neopatrística de teologia e ciência. Um diálogo extraordinário que vale a pena você ler. E fechando, nós temos o The Sense of the Universe, o senso do universo, que é uma explicação filosófica da teologia do compromisso teológico, uma philosophical explication of theological commitment in modern cosmology, ou seja, vamos traduzir, que é uma explicação filosófica do comprometimento teológico na cosmologia moderna. Em inglês tem essas vai cá, vem lá e vai cá, sempre o adjetivo qualificando o substantivo fica antes, e essa coisa interessante. Então ele fecha esse diálogo entre teologia e ciência. Aqui você vai ver o diálogo dele com Stephen Hawking, o Alexei Nesteruk, que é um diácono da Igreja Ortodoxa Russa e é físico teórico na Universidade de Portsmouth, me parece. Ele é um físico teórico, doutor em física teórica, e está dando aulas dentro do departamento de física teórica de uma universidade, e também fazendo esse diálogo entre ciência e teologia, que eu achei fantástico, e vale a pena você ler esses livros. É só a minha recomendação, que isso aí são os desdobramentos do estudo de Isaías, o que está implicando. Então, que você possa tirar proveito dessas indicações, e bons estudos, e que nós nos vemos no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Um abraço, Deus abençoe a todos, graça e paz, e para você aquela bênção lá aarônica, aquela bênção maravilhosa lá de Arão. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihunecha, Yisa Adonai panav elecha, veyasem lecha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Graça e paz, despede-se seu amigo, pastor Fabiano Ferreira. Bons estudos para você.